Ele voltou? Voltou. Ele tava Porque jogando. o Gilberto tem Pronto. dois acessos, um no computador, um no notebook e um no celular. Pronto, pessoal. Estou em duas contas, beleza. Então, vamos lá, né? A moleza? Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre conflito ético, tá? Eu já passei um material para o pessoal do NEAD, e aí eu acho que até amanhã, creio eu, que ele deve estar no sistema. É um material muito bacana, que dá para você, ele é bem dinâmico, e aí dá para você trabalhar bem essa parte das disciplinas, tá? É até na plataforma SAG, é uma plataforma bem bacana de trabalhar. E aí, o conflito ético nada mais é do que todo conflito que existe em qualquer lugar, em qualquer ambiente, seja ele corporativo, seja ele familiar, né? Seja ele sala de aula, que existe muita questão do conflito, né? Então, o conflito ele decorre de situações contraditórias e totalmente pensamentos divergentes, né? De uma ou de mais pessoas. Então, são as relações pessoais e as relações profissionais. É importante que vocês conheçam os mecanismos e as consequências que o conflito pode causar na sociedade e nas instituições. Isso é notório. A gente sabe que existem os conflitos, mas a gente também tem que ter consciência das consequências disso, tá? A gente não pode deixar que esses conflitos eles não sejam tratados, né? Ah, Léo, o conflito ele é ruim? Não, nem sempre. O conflito nem sempre ele é ruim. Aliás, ele não é ruim, né? Ele só se torna ruim se ele não consegue resolver, se ele não consegue, se a gente não consegue resolver aquele conflito. Aí sim ele se torna um conflito ruim, certo? Então, a gente precisa conhecer, né, desses conflitos. E aí, diante desse conflito, os conflitos éticos, eles atingem particularmente os gestores empresariais hoje, em decorrência das rotinas funcionais, da necessidade praticamente diária de tomar importantes decisões. Então, a gente vê muito conflitos. Hoje, na atual conjuntura que a gente está, nessa situação dessa pandemia, a gente vive um conflito, certo? Então, as empresas hoje, tanto o lado empresarial, tanto as empresas, como o próprio governo, como a própria sociedade, ela hoje vive um conflito. Esse conflito se deu devido à pandemia, né? E dentro das empresas existe ainda mais outro conflito, que seria o conflito de interesse, né? Então, hoje a classe trabalhadora, né, ela tem aquele pensamento, e a parte empresarial, ela tem o seu outro pensamento, que foi até o que a gente tratou até na live com o Marcelo, certo? Então, assim, hoje a gente tem muitos conflitos, e esses conflitos, eles geram, certo? Situações que eles podem, sim, vir a ser conflitos cotidianos, conflitos que a gente costuma dizer rotineiro, mas eles não podem existir. A gente tem que tentar fazer com que esse conflito ele seja resolvido, certo? E aí, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me parar, ou então vocês podem utilizar o chat para fazer alguma pergunta. Então, dentro desses conflitos, eles são divididos, o conflito ético está dividido em 4 importantes níveis, certo? Que seria o humano, o intrapessoal, o interpessoal e o social, certo? Então, na medida em que o conflito faz com que os indivíduos exponham as suas ideias e pensamentos, eles também contribuem decisivamente para o avanço e maturidade individual e da sociedade. Nesse ganho de maturidade, contribuirá a soberania no momento de gerenciar os conflitos, na tomada de decisões, também na área profissional. Então, o que seriam esses conflitos humano, intrapessoal, interpessoal, social? O conflito intrapessoal, ele existe em cada pessoa. O que seria esse conflito intrapessoal, Léo? É o conflito interno, é o seu conflito interno. É aquele famoso diabinho e anjinho, certo? Então, o intrapessoal seria o quê? É aquela pessoa, é aquele seu lado dizendo que
você deve fazer, que você precisa fazer aquilo ali que está errado, né? Que é considerado errado. E o outro dizendo que você não faça, que é errado, tal, tal, tal. Então, esse é o conflito, o primeiro conflito ético que a gente tem, é o conflito intrapessoal, que está dentro de você, certo? E isso, consequentemente, nos traz para o conflito humano. O que seria o conflito humano? O conflito humano é aquele que existe um outro indivíduo, certo? Então, por exemplo, eu tenho, aliás, o interpessoal, desculpa, pessoal, o interpessoal. O interpessoal é aquele que existe o conflito com outra pessoa, certo? O intrapessoal é o interno e o interpessoal é aquele que eu tenho o conflito com outra pessoa. São aqueles conflitos de ideias, são aqueles conflitos de pensamento, de decisões das instituições, e a soma desses dois conflitos, o intrapessoal, que é o interno, seu, e o interpessoal, que é você e outra pessoa, ele gera o conflito humano e o conflito social. O que seria o conflito humano, certo? Deixa eu só baixar aqui rapidinho esse... É isso aí, uma briga, uma novela, o que é isso aí? É um conflito interpessoal, pô. Léo tá assistindo uma reprise do BBB. Isso não é, acho que não é novela, não. Acho que isso é uma briga. Não, é o som do... É o som da televisão. Eu pedi para baixar aqui. Assistindo BBB, né, Léo? Não, o pessoal aqui de casa está assistindo ali. Ei, Léo, tu botou em... Como? Continua. Pronto, vamos lá. E aí, esse conflito humano que existe, esse conflito humano, ele já existe dentro da nossa própria casa, certo? É quando, por exemplo, a gente tem um conflito com os nossos pais, com o nosso pai, ou com a nossa mãe, ou com o nosso irmão, certo? Então, esse é o conflito humano, é o conflito que a gente já nasce com esse conflito, né? Que tem muitas pessoas que não conseguem lidar diretamente com o seu pai, né? Existe, aí a gente acaba chamando e dizendo que aquela, não bate as ideias, né? Meu pai, ele não bate as ideias comigo, né? Então, isso é o conflito humano, certo? Esse conflito humano, ele precisa de uma decisão, ele necessita de uma decisão. Você precisa fazer com que esse conflito, você não pode perdurar, não pode fazer com que esse conflito ele dure por muito tempo. Você precisa resolver esse conflito, certo? E esse conflito, uma vez resolvido, beleza, é o conflito humano, que é normal e que é comum, certo? E existe, aí, se a gente não consegue resolver esse conflito humano, a gente entra no conflito social, certo? Justamente porque a gente não passa pela evolução, a gente não consegue resolver, e aí esse conflito ele acaba levando para a sociedade, e ele vira um conflito social, certo? Então, esse conflito social, ele tem que também haver uma negociação, é onde a gente encontra a negociação, certo? Que essa negociação, ela possibilita a evolução dessa sociedade. Então, hoje a gente vai ter muitos conflitos dentro das organizações entre funcionários e empregados. Então, esses conflitos que já existem, em alguns casos, a gente já consegue identificar isso, eles precisam de uma negociação, precisa ser resolvido, certo? Porque se a gente não resolve essa situação agora, a gente não vai ter a evolução, né? E a gente vai ter embates judiciais, e isso vai prejudicar muito, ainda mais na altura do campeonato que a gente está, e está entrando ainda mais aí dentro de uma crise econômica. Então, as empresas, elas necessitam, certo? Chegar a uma negociação para que isso não venha a gerar um problema lá no futuro, certo? Então, a partir do momento que a gente consegue passar por essa evolução e consegue, nessa negociação, chegar a um denominador comum, isso mostra o avanço e a maturidade do indivíduo ou da sociedade, certo? E essa maturidade, ela vai contribuir para a soberania, né?
E essa soberania, ela é de momento, e ela vai conseguir gerenciar os conflitos e as tomadas de decisão. Então, na vida empresarial, a gente vai sempre ter conflitos, certo? E aí, esses conflitos não necessariamente sejam conflitos que vá diminuir a empresa, ou que vai fazer com que a empresa, ela seja, sei lá, ela venha a diminuir sua produção. Não, às vezes o conflito, ele é um conflito que ele vai ajudar a evolução. Hoje a gente vive um conflito, que esse conflito ele vai ajudar muitas empresas, por exemplo, a se reinventar, né? Então, assim, é um momento que a gente passa que a gente pode, sim, partir do princípio de uma evolução. Com certeza, por exemplo, nós mesmos em sala de aula, nós temos vários conflitos, certo? Vários conflitos Léo, intrapessoal. a gente fica um de cada aí, por favor. Como? Dá uma opção de cada, um exemplo de cada. Tá, vamos lá. Onde eu encontro o conflito intrapessoal? Quando eu, internamente, eu não sei qual situação eu vá resolver. Né? Por exemplo, internamente, eu fico em dúvida, certo? Então, sempre eu vou ter esse conflito intrapessoal, é aquele conflito interno, é aquele conflito que eu tenho comigo mesmo. Se eu vou assistir aula hoje ou não vou assistir aula hoje? Esse é o meu conflito intrapessoal, certo? O conflito interpessoal é esses que vocês têm dentro de sala de aula, certo? Entre colegas, entre amigos. Por exemplo, o Jarbas ter um posicionamento e, vamos lá, a Isabelle ter outro posicionamento, certo? A Ana Luísa tem um posicionamento, defende uma ideia, e aí a Patrícia, ela defende outra ideia, entendeu? Então, esse é o interpessoal, esse conflito entre pessoas, certo? Então, esses dois, junto, o intrapessoal e o interpessoal, ele vai gerar os outros dois, que é o humano e o social. Quando você tem esse conflito entre pessoas, você tem um conflito humano. Esse conflito humano, quando você consegue resolver, ele acaba e você alicerça, tem uma decisão, beleza. Quando você não consegue resolver essa situação interpessoal, ele pode vir a evoluir e a se tornar uma situação de conflito social. Como, por exemplo, né, levando para a parte que vocês gostam, hoje existe um conflito de político, né? Entre quem é Bolsonaro e quem não é Bolsonaro, né? E aí, esse conflito, ele veio de uma evolução interpessoal. Então, dois indivíduos que tinham opiniões diversas, diferentes, eles conflitaram, isso se propagou, certo? Era uma situação humana. Essa situação humana, a gente não conseguiu resolver. E aí ela se espalhou, e outras pessoas também tinham o mesmo pensamento, e aí virou uma situação social. Qual é a solução dessa situação? É eu fazer com que o outro pense igual a mim? Não. O problema hoje da sociedade, dos conflitos, é que eu quero fazer com que a pessoa pense igual a mim. E não é assim. Eu preciso chegar numa negociação. Qual é a melhor negociação nessa situação? Você tem o seu ponto de vista e defende o seu ponto de vista. Eu defendo o meu. O que a gente não pode é viver em constante conflito. A gente precisa de uma negociação. Vamos fazer uma negociação aqui. Dentro de sala de aula não se fala mais de política. Beleza. Eu evoluí? Não sei. Eu resolvi e negociei o conflito. Certo? A possibilidade de evolução, ela vai depender da tratativa da negociação. Deu para entender agora direitinho? Deixa eu ver o chat aqui. Pronto, beleza? Entendido? E aí, pessoal? Eu tenho para vocês aqui uma situação que ela
ela é uma situação atual, ela não deixa de ser uma situação atual. Porém, ela, para a gente não ficar só bitolado nessa questão do coronavírus, né, da pandemia, tal. E aí, a gente fez uma modificaçãozinha aqui. E aí a gente vai chegar agora num debate, antes da gente ir para a segunda parte, tá? A gente já está quase acabando a nossa aula. E aí eu vou passar isso aqui para vocês vão ler, eu vou ler junto com vocês, e a gente vai discutir, certo? Deixa eu liberar aqui para vocês verem essa... Aí vocês me dizem se vocês estiverem conseguindo ver, tá? Vocês estão vendo aí o material? Aí vocês têm que me responder falando, porque aí eu não posso voltar para a tela, senão vocês veem a tela do Meet. Tá vendo aí, né? Tá vendo, não? Suponha que você seja o contador e tal, né? Isso. O material que está na plataforma? Não, filho, é esse que eu estou apresentando aí para vocês. Abre a minha... Onde era a minha foto? Clique em cima onde era a minha foto, que você consegue ver. Espera aí. Eu vou ler aqui para vocês enquanto vocês abrem aí, certo? Ó, suponha que você seja o contador de uma empresa que está atravessando uma crise financeira. É o que está acontecendo hoje com a gente. No qual está colocando em risco o emprego de 430 funcionários. Essa situação que está ocorrendo. Buscando solucionar o problema, o diretor de vendas da empresa pretende negociar junto aos seus fornecedores a compra das matérias-primas sem a emissão da nota fiscal. Detalhe, ele vai comprar sem nota. Dessa forma, a empresa recolherá menos impostos e utilizará este recurso para sanear a empresa e manter os postos de trabalho dos funcionários. Eu só modifiquei a parte final aí para a gente não trabalhar direto com a questão da pandemia. Mas, trazendo em miúdos, seria a empresa não estar passando por problemas de pandemia, e aí ela decidiu, ela está com problema financeiro, e aí ela decidiu que para não colocar o pessoal para fora, ela vai comprar sem nota. E aí o contador ficou sabendo disso. O que é que nós, como contadores, qual seria a saída, ou então seria a sugestão que seria dada? Aí vocês podem falar. A casa cai. E aí, pessoal? Vocês acham que daí a gente comprar sem nota e para poder a gente arrecadar e manter? O que é que vocês acham? Complicado, viu? Complicado? Não, bem fácil de resolver. Porque, tipo, se ele acatar, ele vai estar indo contra a ética dele, a ética do contador, e vai estar indo contra, ou melhor, vai estar acatando a sonegação fiscal, né? Mas também tem que levar em consideração esse fato de funcionário, eu acho muito complicado. Pois é, você é o contador da empresa, embasado nos princípios éticos que a gente sabe que a gente já estudou, e vocês estão revendo agora também. Qual seria a decisão, qual seria o parecer que vocês dariam para o diretor da empresa? É aquilo que a gente falou, né, Léo? A gente está falando exatamente o que eu acho que todo mundo está pensando, né? Se a gente for puxar pelo lado ético e profissional, isso aí jamais deve ser cogitado, né? Agora, tendo em vista que vai salvar empregos, e muitas empresas fazem isso, querendo ou não, ela pode. Uhum. Faça, meu filho. Faça, pode fazer. Vai salvar quantos empregos? 20 mil empregos. Beleza. Assina embaixo. Tô nem Pois aí. não é 2 ou 3 ou 2 funcionários, né? São 450, é muita gente. Porque você tendo em vista, tu coloca uma média aí de 400 empregados, né?
a gente gira em torno desses 400 empregados aí, estou colocando por baixo umas 1.200 pessoas na fila não do desemprego, mas de precária, né? Porque o cara vai ficar desempregado, o mercado de trabalho em situação difícil, sabe como é que tá, né? Daqui a pouco, pô, sei lá, até necessidade vão passar, já ao invés de tributos de recolhidos, a gente vai estar perdendo a vida, entendeu? E fome também mata, né? E outra coisa, se ele chegar a demitir 450 funcionários, ele também vai ter uma despesa muito alta, né? Das decisões e tudo mais, também tem que ver isso aí. A Luísa está dizendo aqui, ó, vai vender também sem nota fiscal? O imposto é tão alto a ponto de manter esses 430 funcionários? Existe a possibilidade hoje de negociação de salários. É uma saída. Mas quem é que vai querer, tipo, estar trabalhando pela mesma quantidade e ganhar menos, né? Aí é aquela história, alguma coisa melhor que nada, né? Mas, digamos, um salário mínimo, vamos partir do pressuposto de um salário mínimo. Eu acho que o salário mínimo, ele é realmente ali no limite para dar para você sobreviver, entendeu? A pessoa vai ganhar, sei lá, menos que isso. Complicado, viu? É porque isso aí no caso é o Mas ponto aí eu extremo, acho né? que Porque quando uma empresa vem demitir 430 funcionários aí, ela já vem passando por problemas de longa data, De né? longa data, Entendeu? exatamente. É Então, aquilo que eu falei, caberia, ele pode vir de um declínio, né? De um declínio. ca- ca- o contador, os responsáveis, os administradores, a fazer o estudo dessa empresa desde lá de trás, entendeu? Desde lá de trás, tomando medidas preventivas para que isso, entendeu? A não ser que tenha acontecido com o aumento agora, né? Entendi. Essas empresas Mas aí também, Léo, depende muito também do acordo que vai existir, né, entre o gestor e seus funcionários. E daí, então, também tem que ver cada situação, como o Jarbas falou, e analisar também os anos anteriores, ver o que fica acontecendo com a empresa, onde é que está errando, onde é que ele pode tirar, onde é que ele pode acrescentar, né? Entendi. Tudo Essa, isso que essa, essa, vocês. Pode falar. desculpa aí. Essa situação Pode que a Ana falar. Luísa está colocando aí, redução de salário, redução de horário, cara, eu não concordo com isso não, de hipótese nenhuma. Por quê? Porque, tipo assim, nós hoje trabalhamos, eu estou falando do regime geral, né? Uhum. São 8 horas diárias, o salário de 1.545, né? Isso. R$ 1.045. Aí, vamos dizer, vamos reduzir o salário, vamos trabalhar só 4 horas. E o salário vai ser R$ 500. Não acaba com o problema, não. Entendeu? Eu Justamente, acho, para piorar, né, eu Jarbas? Porque acho, o cara já tem eu, dívida, uma dívida, pois é, suponho que o cara já tenha feito uma dívida, né? Que ele está contando com aquele dinheiro para pagar aquela dívida, né? eu acho que isso aí até cria um pouco mais de problema, que nem a pandemia, né? Vamos voltar ao assunto atual. Nós estamos vivendo uma pandemia agora que Tentei os caras puxar querem. porque não, mas não tem jeito não. Não tem jeito Puxa não. para poder. Exatamente, do isolamento social. Beleza. Que nem você citou na sua live, e Marcelo até assinou lá, né? Confirmou lá. O Edilberto citou que a conta da casa dele de energia triplicou. Não só a dele, todo mundo falou isso. A de todo mundo, pô. Você reduz salário, você reduz carga horária, mas você faça que esse trabalhador fique mais tempo em casa, entendeu? E, consequentemente, os gastos deles vão aumentar, pô. Vai aumentar com alimentação, vai aumentar com energia, vai aumentar com tudo, entendeu? Certo. Então, Deixa eu acho falar. Acaba com o emocional, né? Isso. Principalmente com o emocional. Isso. Deixa eu falar agora com vocês aqui. Quando a gente passa por uma situação como essa, certo? A primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça da gente, a gente não é gestor, a gente é só contador da empresa. Nessa situação, eu preciso dar um parecer e orientar o diretor. Né? Como contador, a gente sabe das formas legais e as consequências que isso pode vir a causar, certo? Então, diante de tudo, você não é gestor, você é contador. Então, você tem que gerar informação e essa informação doa quem doer, certo?
comprar sem nota fiscal, adquirir produtos sem nota fiscal, é sonegação fiscal, pessoal. Por mais que vai ser 430 pessoas demitidas e tal, tem outras saídas. Basta a gente sentar e procurar ver essas outras saídas. O que a gente não pode, por hipótese nenhuma, prejudicar a organização e prejudicar nós mesmos. Por quê? A gente pode, nessa situação de sonegação fiscal, se for comprovada a participação do contador, a gente responde conjuntamente. Isso é crime. A gente pode perder o nosso RC, o direito de trabalhar, a gente pode ser até preso. Né? São crimes graves contra o fisco, contra o governo. E vocês, mais do que ninguém, sabem que uma situação como essa, além de tudo isso, a empresa vai enfrentar aí a questão da imagem, né? Que a imagem dela vai ficar suja. Aí vai ser bem pior, porque aí ela não vai só demitir funcionários, ela vai também fechar as portas. Ela vai estar numa situação tão complicada e vai ser muito difícil, certo? Então, o que é que a gente precisa colocar na cabeça da gente? Nós somos contadores, nós não podemos, por hipótese nenhuma, certo? Em nenhum momento, por mais doloroso que seja, para o outro, a gente não pode fazer com que isso caia sobre a gente. Vocês preferem ser presos, vocês preferem perder o direito de trabalhar, perder a carteirinha de vocês, ou dar uma outra sugestão? Nós temos várias outras situações que nós poderíamos trabalhar, certo? Essa situação. Não necessariamente comprar sem nota. Comprar sem nota é sonegação fiscal. Isso fere o Código de Ética. Vocês estão trabalhando justamente isso. Então, assim, jamais vocês podem, por hipótese nenhuma, permitir que o diretor de uma empresa compre sem nota fiscal. Se ele compra, e se ele trabalha, e se a gente sabe que muitas empresas, elas atuam dessa forma, a gente não pode trabalhar, a gente não pode dizer que compra. Quando ele diz assim, ele pede a opinião do contador, o contador ele tem que dar a opinião dele, a opinião dele tem que ser através da legalidade. Porque se a gente pede a orientação do contador, é porque a gente não sabe. Ou a gente sabe, mas, porém, a gente quer, ter uma certeza de outra pessoa. Por exemplo, nessa situação específica, quando ele pede a orientação do contador, o contador automaticamente já faz parte do esquema. Se ele permite, ele faz parte do esquema. Uma coisa é a gente não saber. Outra coisa é a gente ser perguntado e a gente dizer que pode. Vocês estão entendendo? Léo, aí não tem questão de permissão, não, pô. Você, como contador, você não tem que dar permissão para o dono da empresa, não. Não é permissão, já, mas a gente, como contador, ele pede uma orientação. Beleza, ele pede uma orientação. Foi o que eu falei. Se ele me chega para me pedir uma orientação, eu vou dizer, olha só, de acordo com o Código de Ética, isso não pode. Beleza. Tranquilo, ele saiu de lá com essa opinião minha. Não é só o Código de Ética, tem também a questão legal. Bem, sonegação fiscal, exatamente. Né? É crime, pois é, sonegação fiscal é crime. Beleza, ele sai de lá com essa minha opinião, entendeu? Certo. Só que o contador, ele só lança o que lhe é apresentado. Exatamente, é isso que eu lhe digo. Você não pode fazer parte. Exatamente, entendeu? Vou olhar nos meus registros lá, notas de entrada. Não tem. Beleza. Notas de saída? Não tem. Então eu não faço lançamento nenhum. Se a empresa dele vendeu ou não vendeu, que nem... O problema é dele. O problema é dele, entendeu? Mas eu só posso lançar o que me é apresentado, né? Porque eu sei que ele vendeu. Porra, mas não tem documentação, não tem fundamentação legal nenhuma, eu não posso fazer nada. Entendeu? Tá, mas deixa eu te explicar outra coisa também. Uma vez que a gente dá a informação correta, eles pedem a orientação da gente, como contador. A gente fornece a orientação correta. De preferência, essa informação ela é para ser o quê, pessoal? Escrita, certo? Por escrito. E aí você passa para ele. Duas vezes assinada. E assinado e uma com você.
Se, no desenvolver das atividades, você, como contador, que sabe como a empresa vem atuando e vem trabalhando, certo? E identifica essa diminuição das compras consideravelmente, vocês precisam também mandar um documento para a empresa perguntando o motivo pelo qual houve uma diminuição na compra de matéria-prima, onde existe um aumento significativo da venda. Então, a saída ela está existindo, porém ela não tem entrada. E ela não tinha estoque o suficiente. Você, como contador, consegue identificar isso fácil. Fácil. Inclusive, até pelo número de funcionários, né, também, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Se você não perguntar, ou se você não informar, você vai junto. Por isso que eu digo assim, tem a possibilidade. Quando eu digo a possibilidade de você ir junto, né, você fazer parte do crime, ser considerado uma organização criminosa, é a partir do momento que você tem conhecimento e você faz parte. Aí o que é que lhe resguarda? Toda a documentação que você envia. Se você identificou alguma coisa errada, tem que identificar. Por mais que você concorde, certo? Eu entendo o seu posicionamento. São 430 famílias que vão ficar desempregadas, sem comer, tal. É situação específica. É uma situação que muita gente vai fazer coisa errada. Beleza? Pode fazer. Desde que eu, contador, certo? Eu não seja prejudicado. O que a gente tem que zelar é pela nossa profissão. Eu não posso permitir que o outro interfira na minha liberdade, que a empresa interfira na minha profissão. Eu não posso permitir isso. Até porque são 4 anos de dedicação a um curso, é uma prova que vocês fazem para tirar um CRC, certo? Então, a gente tem que colocar isso na cabeça da gente. A gente tem que se resguardar como profissional. Apesar de estar na cara da gente que precisa ser feito, que se não for feito, muitas empresas nesse período agora vão chegar para os contadores, e por isso que eu disse na live que muitos contadores vão ter muito trabalho, porque não faziam o papel de consultoria, de assessoria, e depois dessa questão da pandemia, dessa crise que as empresas vão enfrentar, a gente vai trabalhar muito. E aí a gente tem que trabalhar, mas a gente tem que trabalhar de forma correta. As formas legais são essas. Você precisa fazer um acordo, né? Não é eu vou chegar e vou diminuir o salário do meu funcionário. Não é assim, não. Existe a legalidade, certo? A gente não pode trabalhar nesse formato, por hipótese nenhuma. Entenderam? Entendido, pessoal? Sim, claro. Beleza. E aí, para encerrar aqui nosso momento, certo? Existe também a questão do conflito, certo? Do conflito dentro das empresas, né? Então, a promoção de funcionários nas empresas, né, muitas vezes ela se torna um conflito. Poxa, por que essa pessoa ela está sendo promovida e eu não? Né? Porque essa pessoa tem mais merecimento do que eu? Por que fulano ganha mais do que eu? Existe também a questão do conflito do homem e mulher. Por que a mulher ganha menos e o homem ganha mais? Então, esses conflitos internos, nós, né, gestores, quando eu digo nós gestores, não é interferindo na empresa. É você, como dono do seu escritório. Eu tenho um escritório de contabilidade, eu tenho funcionários dentro do escritório de contabilidade. Eu tenho que entender sobre isso. Eu tenho que entender sobre o conflito ético dentro das organizações, certo? Jamais eu vou poder permitir que um funcionário meu, por exemplo, ele grite trate mal um cliente, trate mal um colega de trabalho, certo? Aí vamos supor, eu fui promovido, e aí meu colega não foi promovido, né? Aí o que é que meu colega faz? Ele começa a fazer situações onde ele venha a me prejudicar. Certo? Isso é uma falta de ética dentro da organização. Existe muito, muito. Muitos consideram isso como inveja, né? Fulano está com inveja de cicrano. São conflitos. E você precisa intermediar esses conflitos, né? Tipo,
Existem empresas que levam em consideração a questão da promoção de funcionário pelo tempo de serviço. Já o outro leva em consideração a formação. Formação continuada, por exemplo. Entendeu? Então, são várias situações onde vocês precisam necessariamente, certo? Saber lidar com esses conflitos e não permitir que esse conflito ele dure, ele perdure, ele passe, certo? Tentem resolver. Conflitos são para ser resolvidos, certo? E aí, para encerrar a nossa aula de hoje, existe a diferença entre conflito e confronto, certo? O conflito, ele existe e ele muitas vezes ele é benéfico. O confronto já não é. O que é o conflito? É onde ideias são diferentes, tenho ideias diferentes, e eu escuto o outro. Eu tenho uma situação interpessoal e eu consigo escutar o outro. Ele tem a opinião dele, certo? E eu tenho a minha opinião. Então, eu vou trabalhar, né, para que eu expresse a minha opinião e ele entenda. E da mesma forma, ele tem que trabalhar isso com ele, comigo. Ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que fazer com que o pensamento dele eu consiga entender. Onde a gente chega no confronto? Por que é que existe o confronto? Por que é que existem as brigas? Porque muitas das vezes esses conflitos eu quero, certo? Que o outro pense da mesma forma que eu. Por isso que existe o confronto. Então, a diferença do conflito e do confronto. O conflito, ele existe e cada um tem a sua opinião. O confronto é onde eu tento passar por cima da opinião do outro. Onde eu tento fazer com que camuflar, né, e fazer com que ele pense igual a mim. Certo? Então, não é nem pensar igual. Que pensar igual faz parte do conflito da negociação. Eu posso sim ter o poder de persuasão e fazer com que o outro pense, caia na real e saiba, não, realmente é dessa forma. O confronto não. O confronto, ele desconsidera o que você pensa. Ele é o único e absoluto. Só ele é que sabe, só ele é que tem razão. Entendeu? Então, não importa, não vai haver o conflito. Não vai haver o conflito. Porque ele já inicia com confronto. Porque o que importa é o que ele pensa. Entendeu? Então, essa seria as situações de conflitos éticos que a gente pode encontrar dentro da sociedade, dentro das organizações. E aí eu queria passar para vocês justamente isso, para que vocês tivessem esse conhecimento. A gente se depara diariamente dentro da sala de aula com esses conflitos, certo? E nós professores, temos que fazer com que esses conflitos eles passem por uma negociação para que eles não se tornem confronto. A gente observa, né, e falando já na própria sala de aula de vocês, falando de vocês mesmo, né, dentro de casa, lavando a roupa dentro de casa, a gente observa muito que existem confrontos dentro da sala de aula. Muitos têm uma opinião e desconsideram totalmente a opinião do outro. E aí a gente precisa rever nossos conceitos de conflito, certo? A gente precisa passar pelo processo intrapessoal, né? Tentar identificar aí onde é que está o problema, certo? É um problema? Não sei. Quem vai determinar isso são vocês. Beleza? Pessoal, eu vou levar em consideração, eu não vou fazer chamada com vocês, tá? E aí, Gilberlan, pode pausar aí. Não, não vou fazer lista de presença. E aí, tu pode pausar aí a live, que aí eu vou